Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos para falar num assunto muito importante nesse momento, né, de isolamento que estamos passando e também para enfrentar uma nova tendência do trabalho, não é? Estamos saindo aí da geração do trabalho 4.0, já estamos entrando no 5.0 e essa discussão sobre o trabalho remoto ela se torna cada vez mais importante. Bom, vamos agora discutir ponto a ponto os benefícios e problemas que o trabalho remoto, o trabalho na nossa casa pode proporcionar, ok? Vamos lá. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Márcio, sou mestre em ergonomia pela Federal de Pernambuco, especialista pela Universidade de São Paulo, ergonomista sênior pela Bergo e diretor da Bergo. Ah, Também diretor da Proderg e da Ergo Solution, membro da ABNT para a tradução das ISOs de ergonomia no Brasil. Tudo bem, pessoal. Vamos lá. O home office, o trabalho em casa, né, como é mais conhecido, é uma realidade e uma tendência de crescimento no mundo todo. Todavia, nós temos algumas preocupações que devemos ter em mente com esse trabalho. Se por um lado ele traz conforto, ele nos aproxima da família, por outro nos tira o apoio que a empresa nos dá lá no dia a dia, ok? Então vamos discutir um pouquinho melhor essas questões aí envolvendo a ergonomia. Antes, porém, a gente precisa falar um pouco sobre como ela é dividida. Nós temos a questão física. Quando eu olho o trabalho no escritório, eu tenho lá mesa, cadeira, eu tenho suporte para monitor, tenho todos os facilities, tenho uma máquina copiadora próxima, eu tenho ambiente controlado, iluminamento controlado. Eu não vou ter isso em casa, né? Eu tenho que ter isso em mente, não é? E isso pode gerar alguns problemas. Nós temos aqui a ergonomia organizacional, onde eu tenho, né, um horário muito bem definido, um horário para almoço, eu tenho minhas paradas, eu tenho a minha sociabilização, não é, que eu posso fazer com os meus colegas. Em casa provavelmente eu não vou ter isso. Nós temos também a ergonomia cognitiva, que refere lá aos processos mentais, memória, foco, nós temos aqui tomada de decisão, nós temos aqui mudanças de planejamento, ok? Que eu posso ter aqui algumas vantagens do trabalho em casa. Não é? O trabalho nos escritórios ele é recheado de alterações e mudanças no meio do caminho, enquanto em casa isso pode ser mais definido pelo próprio trabalhador. Muito bem, nós temos algumas vantagens, eu queria falar um pouco sobre elas. Não é? Primeiramente, o home office ele reduz em muito tempo para o deslocamento, isso é evidente, a não ser que você mora do lado do trabalho, não é? O que é muito raro, mas você trabalhando em casa, você não tem todo esse tempo de deslocamento, isso é uma grande vantagem. Né? Ele aproxima você da sua família, ok? Então você vai lá estar perto do seu filho, dos seus entes queridos, isso é uma grande vantagem. Ele permite criar regulações próprias e motivadoras. Quer dizer, eu posso me regular no trabalho, posso trabalhar mais no período da manhã, menos à tarde, ou mais à tarde, menos de manhã. Então, eu posso me doutrinar melhor em cima das minhas capacidades, não é? Das minhas qualidades, e muitas vezes saindo um pouco daquela regra imposta, normalmente imposta pelas empresas, o que é normal, não é? Nós melhoramos o planejamento mental face à redução das interferências, não é? Você pega o trabalho numa empresa, você tem ali muitas mudanças, o teu chefe está ligando para você toda hora, você recebe ligações mais constantes, ou pessoas passando na sua frente, telefone tocando do teu colega que não está na mesa. Então nós temos lá dentro das empresas, dentro dos escritórios,
muitos fatores de interferência e no nosso planejamento mental, ok? O que causa, de certa forma, aumento da carga mental do trabalho. Okay? Então, com isso eu consigo uma melhora no foco de atribuições complexas. Tudo bem? Como desvantagem, não é? Normalmente o posto de trabalho não é planejado para o trabalho contínuo, esse é um grande problema, não é? Porque você vai usar muitas vezes a cadeira da sua cozinha, a mesinha da sala, ou mesmo o sofá. Nós temos aí um isolamento social importante, que em alguns casos pode causar alguns problemas de solidão, de rotina, de depressão. Para algumas pessoas o trabalho isolado causa uma fadiga bastante severa. Rotina e interrupção muitas vezes para intervenções normais da casa, não é? E aí a tua esposa vai lá e liga o aspirador de pó, liga o liquidificador e você, o que você não teria no teu escritório, você vai ter lá em casa, ok? E você tem um apoio muito menor de pessoas e facilities, não é? Lá no teu escritório você tem as secretárias, você tem uma máquina copiadora próxima. Quando você não entende algo lá no Excel ou algum programa, você pede para um colega que está do seu lado, ele te explica. Em casa você vai estar sozinho, ok? Então essa são desvantagens aí importantes no trabalho quando feito somente em casa. Falando um pouco da organização do trabalho, nós temos que criar algumas regras, não é? Então eu estou fazendo meu trabalho em casa, a empresa me propôs isso, como é que eu devo me portar? Em relação à organização do trabalho, procure se vestir adequadamente, não é? Então muitas pessoas confundem um pouco o trabalho em casa com férias, como se o trabalho fosse diferente, e na verdade não, o trabalho é o mesmo, pessoal. Então procure se vestir para trabalhar, ok? Evite trabalhar de pijama, evita trabalhar de uma forma que não seja profissional. É ruim isso daí, porque a gente começa a não ter o começo e o fim do trabalho. Bem? Se prepare mentalmente para cumprir o horário de trabalho. Então algumas pessoas vão querer trabalhar de madrugada, vão trabalhar no horário do almoço. Procure cumprir o horário, né? Porque o corpo humano ele precisa dessa definição de horários, ele precisa estar trabalhando mais próximo do que ele planejou mentalmente. Isso é importante a gente estar falando, pessoal, porque nós nos planejamos, não é? Então, muito mais do que nós imaginamos. Então, quando você, por exemplo, vai jogar futebol amanhã, o teu corpo te prepara para jogar futebol. Se você for planejar um jogo, por exemplo, de voleibol, ele vai te preparar para o voleibol. Se você tiver uma prova de inglês, ele vai te preparar para a prova de inglês. Então, o corpo humano ele produz hormônios específicos para exatamente aquilo que você está planejando. Então, a produção de noradrenalina ou a produção de adrenalina vai depender muito do que você planeja mentalmente. E isso é um fator importante para a nossa sobrevivência. O ser humano ele não gasta mais energia do que aquilo que ele planeja. Por isso, trabalhos que mudam constantemente, que são mal planejados, trabalhos que têm mudanças muito fortes na rotina, né, causam muito sofrimento aos trabalhadores, não é? Então, por incrível que pareça, né, nós calibramos a nossa máquina conforme aquilo que nós definimos como proposta. Bem? Então é importante você organizar suas tarefas. Se você falar que vai trabalhar mais de manhã, se planeje para isso, ou mais à tarde, se planeje para isso também. Ok, pessoal? Então, organizar bem o trabalho dentro da sua casa é tão importante quanto organizar o trabalho no seu escritório. A diferença é que no seu escritório você tem muito mais interferência do que na sua casa. Na sua casa você é muito mais o seu chefe do que no escritório. Ok, pessoal?
Vamos lá, pessoal. Para isso você vai precisar de algumas coisas, não é? Primeiro, construa seu posto de trabalho, evitando trabalhos no sofá, como esse cidadão aqui na frente, cama, mesa da cozinha. Entenda que o ser humano, quando ele entra em fadiga, ele deixa de produzir, ele deixa de se concentrar. Você entrou em fadiga, você só tem uma coisa em mente, fugir disso, ok? Então, quando você começa a trabalhar em algo desconfortável, não é? Você tende a começar um trabalho, parar, começar um trabalho, parar. São as chamadas pausas furtivas. A pausa furtiva, ela não está no nível consciente, né? Você vai ver o seu filho lá no berço, você vai olhar o papagaio lá fora, mas é uma forma de você estar fugindo dessa fadiga, ok? Então, planejar bem o posto é algo muito importante para a eficiência do trabalho. Vamos lá, pessoal. Escolha um ambiente para instalar seu posto de trabalho. Isso é, procure um ambiente que seja mais adequado para você instalar sua mesa, para você instalar seu posto de trabalho. Converse com a sua família sobre a necessidade de silêncio e organização. A escolha desse local é uma escolha importante, o local da casa que você vai estar colocando esse posto. Importante ter em mente que é um posto de trabalho. Vamos lá então falar um pouco sobre o posto de trabalho? Eu coloquei aqui um desenho para tentar explicar um pouco melhor do que estamos falando, mas a altura dessa mesa entre 72 e 74 centímetros é uma altura boa para grande parte da população. Sei que você tenha 1,90 m, 2 metros de altura, você vai precisar de uma mesa mais alta, ok, pessoal? Mas não esquecer das bordas arredondadas, cadeira confortável, tudo bem? Não adianta sentar numa cadeira que vai te causar fadiga, em pouco tempo você vai estar fugindo desse posto de trabalho, lá. Apoia-pés, principalmente para as pessoas com altura inferior a 1,60 m, esse apoia-pés com regulagem de altura ele é importante. Em relação ao laptop, nunca utilize um laptop para trabalho contínuo e prolongado. Nesses casos, coloquem teclado, mouse e o laptop sobre uma plataforma regulável em altura ou sobre livros, de modo que a parte superior da tela esteja no nível dos seus olhos. Tudo bem? Então, a parte superior da tela deverá estar no nível dos seus olhos. Em relação ao ambiente de trabalho, procure um ambiente com bom iluminamento e troca de ar. Ok? Locais ruidosos causam aumento da carga mental do trabalho. Então, muitas vezes a pessoa coloca o posto de trabalho do lado da janela do quarto que está em frente à rua, então barulho de caminhão, carros, pessoas falando, isso tudo atrapalha o trabalho. A temperatura é importante para o desempenho, nós sabemos que nem todas as pessoas têm ar-condicionado na casa, mas procure um local com uma temperatura adequada para o seu trabalho do dia a dia. Não se esqueça que você vai estar muitas horas nesse posto de trabalho. Bem? E sempre que possível, crie suas pausas, dê uma paradinha. Que você já faz isso no trabalho, para tomar um café. Muitas pessoas consideram uma paradinha a cada 1 hora, 5 minutos, uma parada a cada 2 horas, de modo que você possa fazer um alongamento, dar uma esticada nas pernas e retomar o trabalho em seguida. Muito bem, pessoal, essas são dicas importantes para o trabalho em casa, o home office, o homework, não é como queiram, que podem ajudar você no seu trabalho. É lógico, você não vai ter os facilities, né, toda a comodidade que você tem no escritório. Por outro lado, você vai ter a comodidade e o prazer de estar perto da sua família. Um grande abraço, Márcio.